Uma coisa que eu quero falar com você no dia de hoje é assim. Você já ouviu falar em uma palavra chamada armistício? Armistício. Essa palavra, não sei se você já viu, se você já leu, mas essa palavra, ela tem muito a ver com a vida que a gente tem diária. A palavra armistício, ela tem a ver com a trégua. O que é uma trégua, pastor? Sabe aquele momento que vem para ter uma discussão sua com outra pessoa e você resolve fazer uma trégua e não quer brigar? Pois é, armistício é isso. É o que normalmente uma nação faz com a outra quando percebe que não tem poder de guerra. Quando um país ou uma nação sabe que vai brigar com outro, mas não pode vencer, ele levanta a bandeira branca. Isso é um armistício. Eu estava falando ontem com a minha esposa. Meu bem, as pessoas deveriam fazer um armistício diário. Por que um armistício diário? Porque quando você propõe uma trégua diária de vida, de relacionamento, você acaba vivendo melhor, você acaba vivendo mais, você acaba tendo uma saúde mental melhor. Porque pessoas que andam brigando, fazendo questão de tudo, se engalfinhando, essas pessoas, elas ainda não entenderam o que é a vida. O melhor da vida, na verdade, gente, é viver. Viver é o melhor da vida. Já disse um poeta brasileiro da MPB, chamado Gonzaguinha, viver e viver a beleza de ser feliz. Mas não é apenas romantizar essa vivência através das canções, das poesias. Viver é muito mais do que isso. Viver é a gente assumir a nossa realidade diária. Viver é a gente entender que existe o outro. E que, entendendo que existe o outro, deve haver um respeito pelo outro. Eu devo olhar o que é que o outro pensa, não apenas o que eu penso, mas saber que eu existo como pessoa. Viver é primeiro se autonotar, é se autossentir. Porque você não pode simplesmente dizer que as coisas não são suas. Você dizer que não, eu não faço nada porque tudo na minha vida quem faz é Deus. Deus faz, de verdade. A gente não faz nada sem Ele, mas Deus não faz tudo para nós. Essa frase é uma frase para você colocar nesse dia. A gente não faz nada sem Deus, mas Deus não faz tudo para nós. E é importante a gente entender e perceber isso. Porque por mais que você transfira certas coisas para Deus, tem coisas que quem faz é você. Tem pessoas que têm uma falsa humildade. Eu estava ouvindo um técnico de futebol, ele estava dando uma entrevista, né? E nessa entrevista ele disse assim, olha, tudo que aconteceu ontem foi numa vitória que o time teve ontem. Ele disse assim, tudo que aconteceu ontem foi 100% mérito dos atletas. Não foi nenhum mérito meu. Aí ele continua dando a entrevista, né, gente? E daqui a pouco ele fala assim, e quero parabenizar esses jogadores, que em tão pouco tempo eles já conseguiram absorver tanta coisa que eu passei. Ou seja, ele se contradisse, entende? Ele se contradisse. Não seria muito melhor ele dizer, eu tenho a minha parcela de contribuição, mas a contribuição maior hoje quem deu dentro de campo foram os atletas. Existem coisas, gente, que a gente quer fazer uma autonegação, sabe? Ao invés de assumir certas coisas que Deus nos dá, a gente quer se autonegar. E isso não faz bem. É bom você saber o que é que você faz. Lembra da frase que eu disse aqui ainda há pouco? Nós não fazemos nada sem Deus, mas Deus não faz tudo pra gente. Então existem coisas que quem vai fazer é Sueli. Existem coisas que quem vai fazer é a Regina Ramos. Tem coisa nessa que é você que vai fazer, não é Deus que vai fazer. Agora, Deus te dá força. Você é dependente de Deus. Você se coloca diante do Pai. Você assume que precisa dele e que sem ele você não faz nada. Como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós assumimos isso. Mas quem realiza, quem faz certas coisas em nossas vidas é Deus através de nós. Então, aprenda a gostar de si. Será que você tem gostado de si? Você tem se amado? Você tem se querido? É o que eu sempre falo brincando com as pessoas, gente.
eu digo assim, ó gente, eu me acho. Sabe por que eu me acho? Porque eu me procuro. Se você não se acha, é porque você não se procura. A beleza da vida e a grandeza de ser humilde não é você dizer que você não é nada. É você assumir a sua potencialidade, o seu potencial, mas não querer comparação com ninguém. Não querer ser nada em detrimento do outro. Porque tem pessoas assim, que elas querem ser alguma coisa, mas sempre prejudicam alguém. Sabe, gente? E Deus, Ele nos chama para que nós nos percebamos. Às vezes na igreja as pessoas falam comigo assim, pastor, é porque eu não gosto de aparecer. Eu não vou na frente porque eu não gosto de aparecer. Então a pessoa está subentendido que a pessoa que se mostra é porque quer aparecer. Mas ser de Deus é aparecer sem querer ser. É ser notado, sem se notar grande. Ser de Deus é você chegar ao topo, mas se sentir bem abaixo de Deus e do Pai. Então é importante que eu e você entendamos e compreendamos isso. Nesse dia, meu irmão, minha irmã, para e pensa, como é que tem sido a sua trégua diária? Você tem vivido um armistício diário? Vamos aprender essa palavra hoje? Anote aí, gente, essa palavra, por favor. Depois você pesquisa aí na rede social essa palavra, ou na internet. Armistício. Eu aprendi essa palavra na escola, quando eu era ainda adolescente. Eu sempre gostei muito de ler. E eu aprendi essa palavra na escola. E armistício é justamente uma trégua diária. Armistício é o que a minha mãe, do alto da sabedoria dela, ela me ensinou dizendo assim, filho, tira por menos isso aí, deixa por menos. Às vezes ia ter uma encrenca, alguma coisa, e ela dizia isso para mim. Então, eu quero que você nesse dia pense nesse armistício. Será que você não está precisando de um armistício? Será que você não está precisando de um acordo de paz? Será que você não precisa resolver certas coisas? Agora resolva a partir de você. Para de jogar sua responsabilidade para o outro. Não, se ele não vier falar comigo, eu também não falo com ele. Se ele não me abraçar, eu também não o abraço. Será que você não está sendo exigente demais? Será que você não precisa se soltar e dizer, Deus, eu preciso, Senhor, que o Senhor toque dentro de mim, porque eu quero mudar. A mudança que eu quero ser começa dentro de mim. A mudança que eu quero ser, ela começa aqui dentro de mim, gente. Tem uma historinha que o Padre Léo conta que eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante aquela historinha. Ele conta que em determinado lugar tinha um homem, e esse homem era muito rude, muito duro com a sua mulher e com seus filhos. Era uma casa, gente, que tudo dava errado. Pensa numa casa que tudo dá errado. Era aquela casa. Era uma luta. Ele era cheio de problema, cheio de dívida, cheio de coisa. A mulher toda problemática, cheia de problema de saúde, uma obesidade mórbida incrível, diz que pesava uns 200 quilos. A filha mais velha andava na rua se prostituindo, fazendo coisa errada. O filho mais velho usava droga, fazia um monte de coisa errada, era cheio de tatuagem. E o filho mais novo, ninguém suportava dentro de casa, o mais novo. E, de acordo com o que a história diz, aquele homem estava tão zangado, porque além de tudo de ruim que acontecia na vida dele, segundo ele, tinha 2 meses, 14 dias e 3 horas que a sogra dele estava morando com ele. E aí ele se desesperou. Ele disse, eu vou procurar um homem das mãos santas, eu vou procurar um sábio, um monge, para eu me aconselhar com ele. E ele foi procurar um homem de Deus, ele foi procurar um sacerdote. Quando aquele homem chega para falar com o sacerdote diz para ele, filho, eu estou vendo aqui que tem muita coisa na sua vida. Ele disse, mas eu sei, meu amigo, eu vim aqui procurar o senhor, porque isso aí eu já sei que tem um bocado de coisa na minha vida. E ele conta tudo que aconteceu na casa dele. Eu estou cheio de dívida, eu estou nessa situação, eu não aguento mais, e aí eu trato minha mulher mal, minha mulher me trata mal, todo mundo fala mal da gente, ninguém se suporta dentro de casa. Aí diz ele, para piorar as coisas, tem 4 meses, 4 dias e 2 horas que minha sogra mora lá em casa.
O senhor acha que eu vou fazer o quê? Aí o homem das mãos ungidas diz para ele assim, ó, tem um problema grande na sua casa, um problema grave na sua casa. Eu já sei, eu estou dizendo para o senhor que o problema é grave. Mas se o senhor estiver vendo outra coisa, o senhor fala, porque se ela estiver me traindo, eu mato logo ela e o amante dela. Não, filho, não é isso não, filho. Não é isso que está acontecendo, não. Olha, vocês estão cometendo um pecado grave dentro da casa de vocês. Eu estou vendo aqui, filho, que você sabia que Jesus Cristo, ele mora na sua casa? Ele disse assim, ó, o senhor pode estar, ele errou o endereço, ele pode morar em qualquer outro canto, mas lá em casa ele não mora não. Filho, ele mora lá. Vá para casa e procure ele lá. Então tá bom, o senhor estava dizendo, eu vou lá. Ele chega em casa, reúne todo mundo e diz assim, quem é Jesus aqui? Quero saber quem é Jesus aqui. Vai me dizer porque eu quero saber, viu? Algum de vocês aqui é Jesus. Meus irmãos, e o filho mais novo chega para ele e diz assim, pai, quem será? Eu não sei, meu filho, quem é? Aí o filho mais novo chega para ele e diz assim, pai, e se for vó? Ele diz assim, meu filho, a gente pede a Deus que não seja, mas se for, o que é que a gente vai fazer? Não é? E eles ficam naquela luta ali. Meus irmãos, de repente aquele homem, ele se convence das palavras que o monge falou com ele, e ele olha para a sogra dele, olha para a esposa dele, e diz assim, eu vou fazer um cafezinho para essa véia. Não gosto dela não, mas vou fazer um cafezinho para ela. Faz um cafezinho, um chazinho, e leva para ela no quarto. Ela olha aquilo ali e diz assim para ele, para mim isso aí? Eu não acredito que você está fazendo isso para mim não. Bebe primeiro. E ele, minha sogra, eu trouxe para a senhora isso aqui. Ele vai, pega o chá, entrega a sogra pega o chá e bebe. A sogra se sente melhor com aquele chá. Sabe o que é que ela faz? Ela se levanta. Eu vou fazer uma comida para meu genro. Eu nunca fiz uma comida para ele. Eu vou fazer uma comida para ele. Daquilo ali, a esposa que estava vendo, minha mãe, eu também vou fazer uma coisa para o meu marido. Deixa eu preparar uma sobremesa para ele. E a esposa vai, prepara uma sobremesa para o marido que só chegava em casa rude, quando chega em casa que vê a mesa posta e tudo ali, de repente, ele abraça a sua esposa, ele começa a conversar com a sua sogra. A filha que andava no mundo se prostituindo, chega e vê aquele clima dentro de casa, senta até perto do pai. Pai, eu nunca sentei perto do senhor. Senta no colo do pai, o pai lhe abraça. Pais que não colocam seus filhos no colo, irão pegar seus filhos no colo dos outros. Aquela menina começa a ver diferente. A outra, o filho mais velho, chega também e já começa a mudar o jeito dele, porque a atmosfera dentro de casa mudou. O filho mais novo já não começa a aprontar tanto. E aquele homem descobre que cada um que estava dentro de casa era Jesus. Você sabia disso? Que Jesus Cristo está disfarçado na tua casa? Jesus está disfarçado na tua casa dessa pessoa que muitas vezes você despreza, que você não preza, que você não ama, que você diz não gostar. Jesus está disfarçado na tua casa. Você é que não percebe. Então que nesse dia nós possamos aprender com essa história, que possamos aprender com a palavra de Deus. Levanta a bandeira do armistício. A palavra do dia para a gente aprender é o armistício. Você levanta a bandeira branca e diz assim, eu quero trégua. Eu não quero briga. Eu quero conviver, viver e conviver com você. Não me importa que sejam os de dentro, que sejam os de fora. Mas é muito mais difícil a gente conviver com os de dentro, sim ou não? Porque quem não te conhece é quem te compra. Então, se a gente for comprado por quem conhece a gente, então a gente está de boa. A gente só presta mesmo quando a gente presta para quem está dentro de casa. Porque é o lugar onde a gente se mostra sem maquiagens. Na casa da gente se mostra sem maquiagens. Na casa da gente, a gente se mostra
sem enfeites, porque todo mundo conhece. Acorda de manhã agora, a cara amassada do outro já está aí, ó. É do jeito que ele acorda. O humor dele, quando acorda, que às vezes não é tão bom, você percebe logo de cara dentro de casa. Agora, se maqueia, toma banho, se veste uma roupa diferente e sai para trabalhar. E quando chega no trabalho, já começa a fazer selfie, já começa a interagir com todo mundo, sorri demais no trabalho para todo mundo. Eu tenho falado uma coisa para os meus pacientes e algo que tem surtido muito efeito nas famílias. Pare de deixar toda a sua dopamina no seu trabalho. Ou seja, para de querer agradar todo mundo no trabalho demais, porque senão você não deixa nada para casa. Você não deixa nada para quem está te esperando. Lembra que você tem que voltar para casa. Muita gente não volta, porque volta um corpo, volta um pedaço de carne ambulante, mas a alma não volta. Lembra que ao ir trabalhar agora de manhã, você que trabalha na área de saúde, você que trabalha com pessoas, lembra que você vai trabalhar com pessoas. Lembra você, empresário, que vai chegar uma pessoa para comprar uma ferramenta na tua casa de material de construção, mas ela não quer uma ferramenta, ela não quer apenas uma colher de pedreiro, não, para fazer massa. Ela quer uma colher da alma, para que possa ser alimentada naquele momento. Lembra que a gente não está aqui nesse mundo apenas para ganhar dinheiro, que ganhar dinheiro é uma consequência e questão de sobrevivência, necessidade. Mas a nossa prioridade não pode ser ganhar dinheiro. A nossa prioridade tem que ser viver e conviver. Quando eu vivo junto. Mas quando eu convivo, eu vivo mais perto. É preciso viver mais perto. Foi isso que o grande mestre nos ensinou. É preciso entender as palavras dele e seguir as pisadas de Jesus de Nazaré. Guarde essa mensagem e essa palavra no seu coração.